lição de hoje do livro Sinal Verde é a lição número 15, Ver e Ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem lhe anotar o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, a tisnar-nos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que lhes propinar veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Meus irmãos, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com vocês. Juntos nós abraçamos esse desafio de procurar entender as lições contidas no livro Sinal Verde. Não somente hoje, mas várias vezes já me questiono, tenho me questionado. Não seria arrogância de minha parte aprofundar lições de André Luiz, que certamente desenvolveu todo um trabalho para nos trazer profundos ensinamentos através de poucas palavras? Não seria arrogância de minha parte procurar, através de meu limitado comentário, tentar aprofundar lições tão profundas como as contidas nesse livro Sinal Verde? Mas a verdade, meus irmãos, é que eu tenho aprendido bastante. A cada lição eu procuro entendê-la, pesquisar, e com isso eu tenho aprendido. E esta mensagem me trouxe ensinamentos profundos. Esta mensagem deixa bastante claro que as faculdades humanas, como a visão e a audição, devem ser educadas. Para vocês terem uma ideia, o título da lição gira em torno da visão e da nossa capacidade de ouvir. Educação das nossas faculdades, mas não somente da visão e da audição. Tanto quanto a audição e a visão, as palavras e as nossas maneiras, o benfeitor espiritual nos esclarece. As nossas palavras, as nossas maneiras têm de ser educadas. Notamos que para a espiritualidade maior, o conceito de educação é bem mais amplo e profundo. Educar não é somente transmitir conhecimentos, educar é muito mais do que instruir. É muito mais do que rechear a nossa mente de conhecimentos, transformando o nosso cérebro numa biblioteca fria, lotada de instruções sem aplicabilidade. Educar é aplicar os nossos conhecimentos em nosso favor, em benefício da sociedade. E vale perguntar aqui agora, neste momento, aquilo que nós sabemos, aquilo que eu sei, aquilo que você sabe, aquilo que nós sabemos, tem nos tornado uma pessoa melhor?
tem nos tornado uma pessoa mais saudável? Tem nos ajudado na convivência social? É verdade que educação tem a ver com cidade, com Estado, com política, mas André Luiz aprofunda mais esse conceito a respeito das nossas faculdades humanas. Ele está querendo nos dizer que tem tudo a ver a educação das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas maneiras. Nesta visão, educar é aprimorar todas as nossas faculdades. Essa lição me faz recordar um ensinamento de Emmanuel que está contido no livro Segue-me. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Que frase lindíssima! Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Os nossos órgãos são vivos e educáveis. Olha que maravilha! Nossos órgãos são educáveis. Como temos usado os nossos órgãos? De forma indisciplinada? Sem finalidade útil? Qual o teor de nossas palavras? Qual o sentido de nossos gestos? O conceito de educação engloba, sim, a arte de socializar o ser humano. E o homem sociável é aquele que é cortês, gentil e, acima de tudo, empático. Educar é, sim, desenvolver o raciocínio, ensinar o homem, nos ensinar a pensar sobre diferentes problemas. Mas, sobretudo, educar é ensinar a nós mesmos, a ensinar o homem a pensar sobre si mesmo. E nós notamos esse trabalho de André Luiz, o trabalho deste benfeitor espiritual. Como entender a educação, meus irmãos, quando o indivíduo não vive aquilo que ele aprende? Não deixa de ser uma forma de corrupção? Quando nós sabemos algo e não aplicamos, não seria uma forma de corrupção? Aquilo que aprendemos tem nos tornado uma pessoa melhor? E André Luiz, nesta lição, nos recomenda de forma brilhante. Olha, veja com bondade e ouça com lógica. Veja, nós devemos ver com bondade e ouvir com lógica. Quando o benfeitor espiritual nos aconselha a ver com bondade e ouvir com lógica, penso que André Luiz nos recomenda a alimentar perspectiva positiva e esperançosa do mundo. Não somente do mundo, mas das pessoas, em que tudo guarda finalidade que transcende a transitoriedade da matéria. Quando nós olhamos o mundo com um olhar de bondade, sem sombra de dúvida, a nossa visão se amplia. De nossa visão próspera, olhando o mundo com o nosso olhar de bondade, desta visão emerge quase que naturalmente o conceito do Criador que reina. Quando se vê o mundo com o olhar da bondade, percebemos o universo regido por leis imutáveis e justas,
mas percebemos também um toque profundo da misericórdia divina. Seja qual for o nome que você dê a este Criador, meu irmão, a consequência lógica desta nossa visão boa em torno do mundo é que nós percebemos que este Criador ele é justo, ele é soberano. Ao concebermos o homem como um ser imortal, a nossa visão se amplia, sobretudo quando concebemos que o universo foi criado por esta inteligência suprema. Iremos ver o mundo com os olhos da bondade e, obviamente, com este olhar, cada criatura é digna em si mesma. Quando vemos o mundo pela ótica da bondade, por consequência lógica, ouvimos, auscultamos o semelhante com esta mesma perspectiva. Como filho deste Criador, desta inteligência suprema, nós, filhos deste Criador, nós herdamos, obviamente, algo de divino e de bom. Quando olhamos o mundo com o olhar da bondade, logicamente, nós também iremos refinar tudo aquilo que nós ouvimos. Por outro lado, meus irmãos, triste é o olhar da maldade. E o fruto deste olhar, obviamente, é o pessimismo. E o pessimismo nós não podemos deixar de considerá-lo como enfermidade do espírito. Quando se duvida do homem, quando se duvida da vida, quando concebemos o mundo como o produto do acaso, onde a matéria é a gênese de tudo e de todos, certamente ficaremos deprimidos ao assistir à ruína da vida pela decomposição do nosso corpo. Como guardar uma perspectiva boa do mundo se nós olhamos o destino inevitável do túmulo? Se pensamos que o ser humano é apenas um amontoado de moléculas e que o túmulo é o nosso destino inevitável, nossa concepção de educação passa a ser também bastante restrita. E tristemente, é verdade, hoje estamos assistindo o materialismo nas universidades, o ceticismo irracional como alicerce do pensamento e do conhecimento. O que nós não podemos esquecer é que a nossa visão do mundo é importante para que possamos compreender o mundo de forma profunda. Como posso defender uma sociedade melhor se deprecio o ser humano? Como posso me declarar educado se me preocupo muito mais com a formalidade, com a etiqueta, do que com a essência do ser humano? Como posso me considerar educado se valorizo mais o arranjo do ambiente, a organização dos móveis, subestimando a dignidade humana? Como rotular alguém de educado se ele valoriza mais o apuro gramatical na conversação a ponto de menosprezar as emoções e sentimentos do ser humano? Será educada uma pessoa que ironiza o ser humano que não tem habilidade, seja pela fala ou pela escrita, em externar suas intenções de forma gramatical escorreita e retorquível? Será educada aquela pessoa que sempre atua com malícia, com desrespeito, com desprezo do ser humano por meio de
anedotas inconvenientes? Vocês estão percebendo como que a espiritualidade considera de forma bastante profunda o conceito da educação. Muito mais profundo que a questão da instrução. Neste momento, sinto-me no dever de considerar que temos o trabalho ou o dever de relembrarmos a recomendação de André Luiz de limparmos a nossa visão obnubilada, quer dizer, a nossa visão que está sendo impedida de olhar o ser humano na sua dignidade, obnubilada pela sombra da malícia. Quantas e quantas vezes nós não conseguimos olhar o ser humano tal como ele é, porque a nossa visão ela guarda a perspectiva da maldade e da malícia. Não abracemos, pelo menos isso nós aprendemos com André Luiz, que não devemos abraçar o hábito do uso de anedotas inconvenientes. O benfeitor nos aconselha até mesmo a não confidenciarmos a amigos qualquer impressão negativa ou maldosa a respeito dessa ou daquela pessoa. Uma pessoa educada não inocula veneno através dos ouvidos do semelhante. Repito, uma pessoa educada não inocula, não introjeta veneno através dos ouvidos do semelhante. Vale repetir, uma pessoa educada não inocula veneno através dos ouvidos do semelhante. Todavia, muitos irmãos nossos hoje, humoristas, defendem a tese de que, apesar de destruidor e cruel, o humor não deve ter limites. Certamente porque guarda alimento uma perspectiva negativa do ser humano e do mundo. Nesta visão e ambiente pessimista da humanidade, nascem conceitos equivocados a respeito da palavra humor. Muitos, repito, defendem hoje tudo vale em prol do sorriso, seja por meio de ironia ou do sarcasmo. Tudo em busca do sorriso. Tudo vale. Mesmo que tenhamos que agredir ou insultar verbalmente o outro, tudo vale. Inclusive usar o próximo em prol do humor. Talvez por este fato, meus irmãos, estejamos nos deparando com a ausência da compaixão, com a falta de empatia, com tanta indiferença. Não podemos esquecer de que existem maneiras de se fazer humor sem humilhar os outros. Até onde vai a nossa liberdade? É uma pergunta que devemos endereçar a nós. Até onde nossa imundície ou falta de educação vai nos levar? Até onde nossa falta de educação, a nossa indelicadeza vai nos encaminhar? Precisamos ter muito zelo. E se de fato nos consideramos cristãos, acima de tudo nós devemos reviver a mensagem de Jesus Cristo que dignificou todo e qualquer irmão nosso, desde a pessoa mais abastada, culta, desde os sábios até as pessoas mais simples, inclusive os criminosos. Nós somos filhos de Deus e Deus espera que dignifiquemos a sua criação. Meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e que Jesus ilumine o nosso coração.